vocês, assim, passando o olho, né? Penso que vocês têm uma redação boa, assim, não é truncada, mas vocês acabam se baseando muito nas informações que vocês já tinham. Então, é como se a pesquisa modificasse pouco o que vocês mesmos já pensavam sobre violência em crianças. E aí, nesse sentido, eu acho que é interessante a gente pensar, então, qual é o objetivo da pesquisa. Né? Em geral, a gente faz uma pesquisa não para reforçar aquilo que a gente já pensa sobre um tema, mas para tentar compreender algo que não é muito claro para a gente. Né? Eu estou falando isso não só para vocês, mas para todo mundo. Acho que, né, é a primeira experiência, e isso não quer dizer que a experiência de vocês não foi válida, mas para vocês pensarem e conseguirem aproveitar melhor essa experiência que vocês tiveram. Então, é bem interessante, assim, coisas pequenas contam, né? Por exemplo, vocês vão falar tudo o que vocês pensam sobre violência antes de apresentar a pesquisa. E aí a gente fica pensando em que os resultados, né, em que as respostas influenciaram na construção do argumento. Né? Então, isso é uma primeira coisa importante quando a gente faz pesquisa de pensar. Né? Como que aquilo que eu estou perguntando, ou que a pesquisa que eu estou propondo, vai me ajudar a pensar coisas que eu ainda não pensei daquela forma. Né? E aí vocês apresentarem os resultados no final é algo delicado nesse sentido, porque parece que vocês já sabem o que vocês pensavam e depois vocês só apresentam os resultados. E não tem uma relação entre os resultados que vocês tiveram e a forma como vocês pensaram a questão proposta. Depois, é interessante assim, vocês falam, né, que vocês fizeram a pesquisa aqui no colégio e com 29 pessoas, mas vocês não dizem, e outra, altera, né? Na primeira pergunta foi 29, na segunda 27, na terceira 21. Então, a gente fica na dúvida de como que essa pesquisa foi feita. Né? Esses entrevistados nas várias perguntas foram as mesmas pessoas ou não? Quem são eles? Vocês entrevistaram funcionários, professores e alunos? Ou entrevistaram só alunos? Entendeu? Essas questões são importantes? São. Porque se você, por exemplo, me diz, eu entrevistei só aluno, você tem a perspectiva dos alunos e não a perspectiva da escola. Né? Se você fala, não, você você tem a relação entre funcionários, professores e alunos, você pode inclusive pensar, esses grupos pensam diferente ou pensam parecido? Quer dizer, existe uma opinião da escola, percebem como são um monte de detalhes que vão influenciar no resultado final de vocês? Né? Aí, vocês optam, e aí depois o que eu passei o olho nas outras pesquisas, não foi a opção de todo mundo, vocês optam por respostas fechadas, que tem uma grande vantagem. Você consegue quantificar. Quer dizer, se eu faço resposta aberta, eu não consigo quantificar, não consigo produzir gráfico. Né? Se eu pergunto, o que é a causa da violência, eu posso ter, se eu tenho 30 entrevistados, eu posso ter 30 respostas diferentes. Né? Se você fecha a resposta, a pesquisa fechada te permite isso, quantificação. Por outro lado, ela te coloca um problema, que é como elaborar as possibilidades de resposta. Para que as minhas possibilidades de resposta deem conta do que está sendo perguntado. Né? Então, como o pessoal falou, quer dizer, vocês mesmos, quando estão apresentando o trabalho, falam que pensam a mídia como um elemento importante nesse processo. Mas como vocês trabalham com a resposta fechada e a mídia não aparece nas respostas de vocês não têm como levantar informações acerca do que as pessoas pensam sobre isso. Percebe? Isso também é outra coisa importante, assim, né, de vocês pensarem, porque eventualmente, se vocês forem fazer pesquisas futuras, tudo isso está contribuindo para vocês elaborarem a pesquisa. Outra coisa boba, a ordem das perguntas. Né? É bastante interessante porque, assim, vocês têm 4 perguntas. Né? O que gera violência? Quem é o responsável pelo aumento da violência? Existe violência no seu bairro? Né? E se você já foi ou conhece alguma vítima de violência. A própria ordem das perguntas pode influenciar as respostas e o foco da pesquisa de vocês pode direcionar que pergunta que vem primeiro.
ordem, principalmente que vocês apresentam uma pauta pequena de possibilidade de resposta nas duas primeiras perguntas, isso pode influenciar na forma como a pessoa vai responder ou não sobre a violência no próprio bairro. Se você começa pela violência no bairro e depois passa para as causas da violência, você tem um outro tipo de pensamento para quem responde. Não sei se vocês percebem. Se eu pergunto para vocês primeiro, qual que é a causa da violência em geral? E depois você acha que tem violência no bairro, seu pensamento segue um caminho. Se eu pergunto para vocês, existe violência no seu bairro? Você conhece alguém vítima de violência? E depois disso eu pergunto as causas da violência, provavelmente você vai responder essas causas. Não de uma perspectiva geral, mas a partir da sua própria experiência no bairro. Então é interessante também pensar isso, e aí eu estou falando para o grupo, mas estou falando para os outros grupos também, pensar que quando você elabora um questionário, sempre vale a pena pensar no questionário, pensar nas possibilidades de resposta. E uma das coisas, quando você vai fazer um questionário maior, por exemplo, eu passei o olho aqui, tem uma pesquisa que pega 190 entrevistados, quando você vai fazer, às vezes, um questionário que você vai aplicar para muita gente, às vezes até você aplica para um grupo pequenininho para fazer um teste, para ver se o questionário funciona ou não. Então, eu queria chamar a atenção de vocês, eu sei que vocês estão no ensino médio, que o objetivo da pesquisa não é esse, que vocês não tinham que ter esse nível de exigência, que seria um nível de exigência para vocês se vocês estivessem na universidade, mas eu estou falando isso para vocês, tentando contribuir para que vocês aprendam com esse processo e consigam pensar nele melhor. Não sei. Era isso que eu tinha para falar. Tá, então, em função do tempo, então a gente... a banca vai fazer as observações, e vocês levem essas observações, acabem as observações e depois para vocês obterem então o resultado. Tá bom? Não sei se agora vai para frente. Podemos ir para o grupo? A gente vai dar uma aceleradinha para o grupo, tá? Certo?